Fala, galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. Estamos aí de novo com mais um vídeo no canal. Nós continuamos a nossa saga dos campeões mundiais contra a nova geração do xadrez. Dessa vez nós temos nada mais, nada menos do que dois campeões mundiais se enfrentando em um torneio de Blitz, o Tau Memorial, em 2008. Se você já está ligado no xadrez, você sabe quem é um deles. Sim, um deles é o Magnus Carlsen, que é o único campeão da nova geração do xadrez. E o outro dele é nada mais, nada menos do que Anatoly Karpov, um grande rival do Kasparov. Aqui é uma partida Blitz jogada em 2008 na Rússia, em Moscou. Vamos à partida então. Magnus Carlsen é o jogador de brancas e ele jogou D4, cavalo F6, alguma defesa índia, C4, um característico depois que você joga D4 contra cavalo F6, E6, cavalo F3 e B6. Aqui, Karpov escolhe jogar a defesa índia da dama, que é quando você fianqueta o bispo da dama. Índia do rei é quando você fianqueta o bispo do rei. Então, defesa índia da dama aí por parte do Anatoly Karpov. G3, bispo A6. Anatoly Karpov escolhe colocar o seu bispo nessa diagonal, não na diagonal mais ativa, que seria em B7. Se fosse bispo B7, seguiria bispo G2, bispo B4 cheque e bispo B2. D2. E aí o Anatoly teria a opção de tomar ou a opção de voltar o bispo para E7. Mas Anatoly preferiu o bispo A6. B3. Carlsen também tem a opção de fianquetar o seu bispo. Bispo B4 cheque e bispo B2. E aí o Anatoly joga bispo B4 justamente para o Carlsen poder jogar o bispo em D2 e não fianquetar mais. Ou jogar o cavalo em D2 para cobrir o cheque. Bispo E7, o bispo volta. Cavalo C3 continuando o desenvolvimento. D5. C por D5, cavalo por D5. E aqui um lance que não parece muito bom à primeira vista, mas é o melhor da posição, que é E4. Esse lance não parece muito bom porque ele está permitindo as brancas jogarem bispo por F1, que joga bispo por F1. Ou o rei toma em F1, ou o peão de E vai tomar em D5. E aí a gente tem que analisar a posição. Depois de bispo por F1, a gente tem que fazer uma breve análise da posição, no sentido de olhar qual é a posição resultante após as duas capturas ocorrerem. Vamos primeiro analisar a pior situação, que é E por D5. Se E por D5, segue bispo A6. E a gente observa que vai acontecer o quê? As casas claras das brancas vão estar muito debilitadas. E como fator preponderante, as pretas vão ter o bispo em A6. Então, ela tendo o bispo em A6, esse bispo vai tirar proveito desta debilidade nas casas brancas. Por isso, a melhor opção é você tomar o bispo em F1. Nessa posição, você jogar bispo F1. Por quê? Ou rei F1, na verdade. Por quê? Porque você vai estar debilitando as casas brancas, mas as pretas não terão o bispo das casas brancas para aproveitar essa debilidade. Então, cavalo F6, cavalo F6, bispo F4, roque, rei G2. Jogando rei G2 para poder jogar a torre para as colunas semi-abertas e abertas futuramente. Bispo B4,
incomodando, colocando pressão no cavalo. Bispo B5, A6. Aqui Karpov permite cavalo por C7. Uma outra opção que ele teria era jogar cavalo A6, defendendo o C7. E aí depois de A3, bispo E7 e dama E2, o jogo está melhor para as brancas, mas não estaria tão ruim quanto está na variante em que o cavalo toma em C7. Pois, depois de A6, segue cavalo por C7, torre A7, A3, bispo E7, D5. Esse lance D5 do Magnus não é um bom lance, na verdade. O melhor aqui seria dama C2, defendendo o cavalo em C7. Mas seguiu D5. E aí, cavalo por E4, aqui também Anatoly Karpov erra. O melhor seria torre por C7. E depois de D6, bispo D6, dama D6, torre D7, dama por B8, dama por B8, bispo B8 e torre B8, o jogo estaria igualado. Mas aqui seguiu o cavalo E4. E aí depois de D por E6, G5. Outro erro por parte do Anatoly Karpov. O melhor aqui seria F por E6. Depois de dama E2, não vai tomar direto aqui em E6 dando duplo. Joga dama E2 primeiro, cavalo C5, cavalo por E6, cavalo por E6 e dama E6 cheque. E as brancas estão bem melhores na posição. Mas Karpov jogou G5. E aí depois de cavalo D5, que também não é um lance bom por parte das brancas. Observa que aqui os jogadores já estão ficando apurados no tempo e as precisões dos lances já estão sendo prejudicadas. O melhor aqui seria F por E6. O melhor aqui, depois de G5, D5, cavalo D5, G por F4, torre E1, cavalo F6. E aí, E por F7, rei por F7. O melhor aqui era rei H8, cavalo E7, torre D7, dama E2, torre por F7 e o jogo seguiria normal. Mas Anatoly Karpov jogou rei por F7 e depois de cavalo G5, rei E8, cavalo por F6. Não pode tomar de bispo, tem que tomar de torre. Torre por F6, dama H5, cheque. Rei D7, torre de AD1 cheque, torre D6, torre por D6, bispo por D6, dama F7 cheque, bispo E7, torre D1 cheque. Aqui as pretas abandonam, porque depois de rei C8, torre toma D8 cheque e rei toma D8, e as brancas estão com dama e cavalo contra torre, cavalo e bispo, o que é uma vantagem muito tranquila de se converter em vitória. Então, galera, é isso. Essa partida muito interessante do Karpov contra o Magnus. A gente observa que o Karpov já não é mais o mesmo. Kasparov está muito à frente dele, mesmo depois de muito tempo parado. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o like. Valeu! E até a próxima. Falou!